Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, retirada do Evangelho de São Mateus, do capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. A palavra de hoje, de modo especial, talvez seja bastante amarga e difícil de ser comida por muitos na igreja, porque trata de um tema difícil para todos, o perdão. São Pedro vai perguntar a Jesus quantas vezes ele deve perdoar o irmão. Inclusive faz uma proposta para ele já alta e difícil, até 7 vezes, e o Senhor responde não. Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sem limite, perdoar indefinidamente. Isso nos faz pensar como é possível. E então Jesus vai nos contar uma parábola para Pedro e para nós. Conta de um homem que vai cobrar a dívida do seu empregado, e a dívida era uma fortuna enorme, impossível para aquele empregado pagar. Sendo perdoado, a partir do momento em que pede cancelamento da dívida, o patrão perdoa. E ele, ao encontrar um companheiro que devia muito, mas muito menos, não perdoa o seu companheiro. O rei fica sabendo dessa história e chama então o seu súdito para conversar e ele questiona: mas se eu agir com misericórdia para com você, não deveria também você ter agido com misericórdia com o seu companheiro? E o destino daquele homem foi muito pior do que a primeira proposta para o pagamento da dívida que ele não podia pagar. Com isso, o Senhor nos faz entender que aqueles que não são capazes de perdoar o seu irmão, na medida que recebe o perdão de Deus, cuja ofensa é muito maior, cuja dívida não tem formas de ser mensurada, devido à bondade e beleza, devido a tudo aquilo que o Senhor nos concede, então como, se somos perdoados por Deus, não nos colocamos capazes de perdoar o nosso irmão? E aqui está algo que entra em jogo. Como é o seu relacionamento com Deus? Qual é a clareza desse relacionamento? A verdade do seu relacionamento com Deus? Apenas de aparência, mas uma relação tão profunda e tão íntima que te leva verdadeiramente a agir como age o próprio coração de Deus. Perdoar como perdoa o coração de Deus. Estamos aqui diante da possibilidade de nos assemelharmos, sim, porque isto não é possível, nós perdoarmos desta forma como Deus perdoa. Mas entre tantas religiões, este é o caminho do qual nós não podemos nos desviar enquanto cristãos. Sim, devemos perdoar. Para tanto, o Senhor nos concedeu não apenas a nós a experiência do grande perdão dado na cruz, como os contínuos perdões que nós pedimos a Deus por meio do sacramento da reconciliação e penitência, como também nos fez experimentar a ação do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, além da experiência do perdão, o Senhor nos concede a graça de termos o Espírito Santo em nós para podermos agir como Ele age e perdoar como Ele perdoa. Sermos capazes de dar ao outro este cancelamento da dívida que trazemos em nós. Devo dizer, meu irmão e minha irmã, isso não é fácil. Exige, portanto, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, consciência dos perdões que recebemos de Deus, sobretudo o grande perdão dado na cruz por meio do batismo e os demais por meio do sacramento da reconciliação e penitência. Mas aqui dentro desse contexto no qual São Pedro vai nos falar sobre o perdão, chamado então na Sagrada Escritura de discurso eclesiástico, temos quase que uma preparação para chegarmos a esta ação tão grande. No capítulo 18, no versículo 1, nós encontramos ali os discípulos perguntando quem é o maior.
E então o Senhor os orienta na humildade, dizendo que nós não deveríamos nos preocuparmos com isso, mas temos um coração, uma contínua conversão. E o Senhor chama uma criança e diz que devemos ser como as crianças, pequenos como uma criança, no sentido de sermos humildes, sermos dóceis, nos tornarmos pequenos. Depois o Senhor vai nos falar mais adiante do escândalo, do perigo do escândalo na comunidade cristã. E nos coloca a seriedade daqueles que escandalizam os pequenos. Depois o Senhor vai nos dizer da ovelha desgarrada e vai nos dizer ao final, como nós temos acompanhado os evangelhos, que não é da vontade do Pai que nenhum desses pequeninos se perca. Querido irmão, o Senhor nos leva então a termos preocupação com aqueles que pecam publicamente e devem ser exortados, orientados, amparados e corrigidos para que possam mudar de caminho. Cuidado com o outro. E depois o Senhor vai nos colocar diante da realidade da oração em comum, reunidos, unidos num só coração, e em nome de Jesus, tudo o que pedimos Ele nos concederá. Ora, unidos e em nome de Jesus, unidos em torno do Senhor, e em nome do Senhor significa em nome de Deus, em nome de Jesus, é ter o coração e a mesma vontade que o coração de Jesus. É como alguém que vai comprar carne no açougue, diz assim: olha, meu pai pediu para comprar 1 quilo de carne e deixar anotado. Ora, aquele que age em nome de deve agir segundo aquele que o envia. Portanto, em nome de Jesus, o Senhor nos atende, porque pediremos aquilo que Ele quer nos dar. Ora, diante desta realidade de cuidarmos dos pequeninos, sermos como as crianças, nos tornarmos pequenos, nos convertermos, no sentido também de cuidarmos dos pequenos, das ovelhas desgarradas, de orientarmos as pessoas que se desviam. Da mesma forma também como nós falamos aqui, nós não devemos escandalizar os pequenos nessa prática de olhar o outro, cuidar do outro como Deus olha e cuida. Então, neste coração tão íntimo e tão perto de Deus, que está acostumado à vida de oração e a cuidar dos pequenos e a ser pequeno, então, para este coração, fica fácil, ou mais fácil, poder perdoar. Talvez seja muito difícil, mas lembre-se, temos o Espírito Santo. Lembre-se, devemos perdoar sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Das obras do Senhor não se esqueçam.